Gente, essa é pra pirar, essa é pra pirar. Se você é apaixonado pela escritura, essa é pra pirar. Olha isso, Arca de Noé, ok? Arca de Noé, o barco, madeira, né? Deus avisou o povo, vai ter dilúvio, vou matar, vai ter dilúvio, tá desobediente demais. Mas quem crê e fizer parte da arca e entrar na arca de madeira, vai ser salvo da destruição. A arca de madeira é o símbolo do resgate da humanidade. A cruz de madeira é o símbolo do resgate da humanidade. Vai vendo aí, aqueles que creram na palavra de Deus e entraram na arca foram resgatados. Aqueles que creem em Jesus Cristo, creem na obra da cruz, são resgatados da destruição do inferno. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você vai achar que isso aqui você vai pirar, isso aqui vai pirar. Quando Deus chama Noé para fazer a arca, isso você vai ver lá em Gênesis no capítulo 6, ele fala assim, Noé, faça a arca de madeira, já é uma figura da cruz. E você vai pegar essa arca e você vai revestir essa arca de um tipo de verniz impermeável chamado betume. Betume é um óleo grudento, bem viscoso assim. Ele pode ser feito a partir de algum tipo de planta, algumas plantas, ou às vezes a base de petróleo. E eu acho muito mais provável que Noé fez a base de planta, porque eu não sei se Noé já tinha petróleo, né? Eu não vi carro andando naquela época, mas enfim. Aí ele pega aquele betume e ele passa e reveste a arca para que a água não entre na arca. Só que eu tava lendo a Bíblia e eu gosto de ler no interlinear. O que é interlinear? Ele tem embaixo as palavras, uma por uma, lá o significado strong, hebraico, não é o dia de falar disso hoje. E aí, quando eu olhei a palavra betume, eu cliquei, curiosidade, kofer, K-O-P-H-E-R, kofer, eu não sei falar hebraico. Aí eu cliquei para ver, quando eu cliquei, ele apareceu todos os outros textos da Bíblia onde essa palavra ela é usada. E apareceu lá Isaías 43, eu falei, opa, Isaías 43 é um texto que eu sou apaixonado. Aí eu entrei lá, tava falando sobre resgate, também tinha o Salmo 49, o Salmo 49 fala assim que o preço de uma alma é caríssimo, né? O resgate de uma alma, então a gente não tem condição de salvar uma alma pagando, o preço é muito alto. A palavra kofer, que significa betume, também significa resgate, significa remissão, significa pagar uma dívida que outra pessoa não podia pagar. Olha que coisa mais linda, isso é uma figura mais clara ainda do que Jesus fez na cruz por nós. Ele levou os nossos pecados, ele levou a nossa dívida, ele cumpriu nele a ira de Deus, porque era uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. O salário do pecado é morte e nós não conseguimos vencer a morte. Então Jesus vence a morte por nós, conosco, morrendo a nossa morte e derramando em nós a sua glória e a sua vida. Isso é lindo demais, velho. Ele não para por aí não, tem mais coisa, segura aí o fogo no parquinho. Olha só, você vai ver que a arca de Noé, ela resgatou aqueles que creram, mas ela não tirou aqueles que creram desse mundo. A arca não arrancou Noé e a sua família desse mundo. A cruz não nos arranca desse mundo, porque ainda Jesus não voltou, ou ainda você não morreu, né? Nós ainda não fomos glorificados. Deu uma porrada no meu óculos, acertei meu olho, mas glória a Deus. A arca ainda não tirou a gente desse mundo. A cruz ainda não tirou a gente desse mundo. Ela nos mantém aqui. A arca estava no meio das águas, mas as águas não entravam na arca. Nós ainda estamos neste mundo, mas este mundo não mais faz parte do nosso interior, do nosso coração. Por que então Deus ainda nos mantém aqui? Da mesma forma que ele manteve Noé durante aqueles tantos anos fazendo a arca. Vários estudos tentam supor quantos anos, enfim, muitos anos, porque aquela arca ela era enorme, ela tinha dezenas de metros de altura. Então as pessoas passavam e viam a arca. A arca era um sinal da justiça de Deus através da vida de Noé. Então nós somos mantidos nesse mundo, mesmo depois de crermos, para que os homens vejam as nossas boas obras, vejam a luz de Jesus refletida em nós, e eles glorifiquem ao Pai, e eles creiam em Jesus através das nossas vidas. É por isso que Jesus ainda nos mantém aqui, ao invés de, a partir do momento que a gente crê, a gente ser arrebatado instantaneamente, levado para a glória, o que seria maravilhoso, mas é para a gente ficar aqui, para a gente resplandecer a luz dele. Então nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós andamos aqui no meio das águas, mas as águas não nos submergem. E para terminar, para não ficar muito longo esse vídeo, para deixar você aí com a sua mente fervendo e pensando nas coisas do Espírito aí. Tem muito mais revelação, eu tô trazendo só algumas, mas Deus vai falar mais com você aí. Olha que interessante, Noé ele era chamado de louco.
Ele era considerado louco, zombavam de Noé. As pessoas zombavam de Noé. Mas ele foi considerado louco até o dia que começou a chover. Nós somos considerados loucos até o dia em que aquela trombeta tocar e a gente ouvir o nosso nome e ouvir de Jesus: vinde bendito do meu Pai, possui por herança a terra que está preparada. A gente é considerado louco até o que a gente está avisando acontecer. Pode ser, né, 2 Pedro 3 diz isso, que alguns falem: mas cadê a volta de Jesus? Está demorando. Sabe por que está demorando? Porque Deus é misericordioso e Ele está dando chance das pessoas se arrependerem. Mas isso em breve vai acontecer, a trombeta vai tocar e nós vamos voltar para casa. E aí nós vamos ver quem que é o louco dessa história. E a última coisa que Deus tem para falar hoje para você: Noé não tinha condição de fazer uma arca. Ele não tinha condição intelectual, ele não tinha dinheiro, ele não tinha a madeira suficiente, ele não tinha os animais, ele não tinha. Noé não tinha, mas o que Noé tinha? Um coração fiel, um coração disposto, os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e mãos dispostas para fazer a obra de Deus. E aí quando Deus encontra um coração disposto, aí Deus faz o quê? Deus supre todas as necessidades para que o plano dele na sua vida seja cumprido. O próprio Deus supriu todas as necessidades de Noé para que a arca fosse construída. Ela era cumprida também, mas a palavra que era construída. Então eu posso falar, profetizando em nome de Jesus Cristo: tudo que for necessário para que o plano de Deus seja cumprido na sua vida, o próprio Senhor Jesus vai suprir. Deus é o patrocinador da própria obra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa demais. A arca de Noé revestida de betume, a cruz de Cristo revestida do preço pago pelo nosso resgate. Fantástico! Somos todos Noéses. Hashtag somos todos Noéses. Jardineiro é Jesus e a árvore somos nós. Os velhos entenderão. Sou o pastor Daniel Sade. Deus te abençoe de verdade. Hashtag somos todos Noéses.